Essa semana vamos falar sobre mais um anticoagulante oral direto que chegou como opção a varfarina. Semana a gente vai falar de dabigatran. A dabigatrana é um inibidor direto da trombina. A trombina, vocês lembram, é o que faz com que transforme fibrinogênio em fibrina lá no final da cascata de coagulação. Seria o fator 2A. Então, alguns pacientes que utilizam dabigatrana podem alargar um pouco o TTPA ou o TT. Mas assim como os outros novos anticoagulantes, os outros NOACs, a gente não precisa ficar coletando coagulograma para ver se o dabigatrana está fazendo efeito. Ele tem uma ação previsível, a gente não espera alterar o coagulograma para falar que está anticoagulando de forma apropriada. Dabigatrana está disponível no Brasil com o nome de Pradaxa, nas doses 75, 110 ou 150 mg a cápsula. Por ser cápsula, a gente não pode quebrar no meio. Pradaxa a gente pode tomar com ou sem alimentação, não faz diferença. Tem um tempo de meia-vida de 12 a 17 horas e 80% de excreção renal. Então esse é um detalhe que diferencia bem dos outros novos anticoagulantes que a gente já comentou. Então, rivaroxabana, apixabana tem lá entre 25 a 30% de excreção renal. Aqui, dabigatrana tem 80% de excreção renal. E quando a gente poderia indicar dabigatrana? Então, primeiro, no cenário da fibrilação atrial. Então, nesse cenário, a gente teve um estudo com mais de 18 mil pacientes, que foi o estudo RELY. O estudo RELY testou a dose de dabigatrana 110 mg 2 vezes por dia contra a dose 150 mg 2 vezes por dia contra o uso de varfarina com objetivo de NR entre 2 e 3. O que esse estudo mostrou? A dose de dabigatrana de 110 mg 2 vezes por dia foi não inferior à varfarina em termos de eficácia e foi superior, diminuiu o sangramento maior. Já a dose mais alta, a dose de dabigatrana de 150 mg 2 vezes por dia, foi não inferior em sangramento maior, reduziu a VCH e foi superior nos eventos isquêmicos. Então reduziu 35% a chance de um AVC isquêmico ou uma embolia sistêmica. Lembrando que o estudo RELY não teve critérios para redução de dose de dabigatrana. Foi diferente, por exemplo, do estudo ROCKET com rivaroxabana, que a gente utilizava 20 mg uma vez por dia. E se o paciente tivesse um clearance de creatinina entre 30 e 50, a gente utilizaria 15 mg uma vez por dia. Aqui não. Aqui eles pegaram todos os pacientes e randomizaram nesses três grupos. 110 duas vezes, 150 duas vezes ou varfarina. E se a gente estiver falando daquele cenário do paciente que tem FA, está utilizando dabigatrana e vai ser submetido a uma angioplastia? Qual seria a melhor opção para esse paciente? A gente teve um estudo que saiu chamado REDUAL PCI, um estudo com mais de 2.700 pacientes que testou exatamente esse cenário. Então testou utilizar dabigatrana 110 mg 2 vezes por dia mais clopidogrel versus dabigatrana 150 mg 2 vezes por dia mais clopidogrel versus terapia tripla com varfarina. Então AS mais clopidogrel mais varfarina. O que esse estudo mostrou? Esse estudo mostrou que a alternativa mais segura para utilizar para esses pacientes seria dabigatrana 110 mg 2 vezes por dia mais clopidogrel. Então essa seria a estratégia preferencial para esse paciente. Em que outros cenários a gente poderia indicar dabigatrana? No cenário para profilaxia de TEV, por exemplo, cirurgia ortopédica. Tivemos alguns estudos que mostraram que dabigatrana seria não inferior à enoxaparina no cenário de artroplastia de quadril ou artroplastia de joelho. Então a gente teve estudos com artroplastia de quadril, o estudo Renovate, que mostrou que a gente poderia utilizar dabigatrana 220 mg uma vez por dia, então 2 comprimidos de 110 mg, e utilizar por 28 a 35 dias. E no caso de artroplastia de joelho, a gente teve o estudo Remodel, que mostrou que daria para utilizar dabigatrana 220 mg uma vez por dia por 6 a 10 dias. E para tratamento de TEV? Para tratamento de TEV, a gente também teve alguns estudos mostrando que dabigatrana seria não inferior à varfarina. Então a gente teve os estudos RECOVER e RECOVER 2. Então esses estudos mostraram que daria sim para utilizar dabigatrana nesse cenário. Um detalhe importante aqui é que a dabigatrana não foi iniciada de cara no tratamento do TEV. Então é diferente de rivaroxabana e apixabana, que a gente pode começar direto com esse novo anticoagulante. Aqui, no cenário da dabigatrana, a gente precisaria utilizar pelo menos 5 dias de enoxaparina ou heparina não fracionada, para daí sim fazer a transição para dabigatrana. E daí utilizaria na dose de 150 mg 2 vezes por dia, por 3 a 6 meses. Então, quais seriam as doses que a gente vai utilizar de dabigatrana? No cenário da FA, a gente pode utilizar as doses de 110 mg 2 vezes por dia ou 150 mg 2 vezes por dia. Lembrando os resultados do estudo RELY, a dose de 110 2 vezes por dia foi não inferior à varfarina, mas sangrou menos, e a dose de 150 mg 2 vezes por dia foi superior à varfarina. Então a tendência seria utilizar essa dose mais baixa, 110 mg 2 vezes por dia,
para pacientes com maior risco de sangramento, pacientes idosos acima de 80 anos, pacientes com disfunção renal, pacientes que vão utilizar outras drogas que aumentam o efeito da dabigatrana, como verapamil, pacientes de baixo peso. Então, esse seria o perfil para utilizar essa dose mais baixa. Outras indicações, a gente utilizaria dabigatrana 150 mg 2 vezes por dia, se a gente for tratar TEV, e na profilaxia de TEV, principalmente artroplastia de joelho e quadril, a gente vai utilizar a dose de 220 mg 1 vez por dia, 2 cápsulas junto de 110 mg. E quais seriam as contraindicações para a dabigatrana? Então, um paciente que tenha um sangramento ativo, obviamente não vai poder utilizar, paciente com hipersensibilidade à droga, paciente que teve uma história de um AVC hemorrágico recente, ou paciente com disfunção renal importante, com clínica de creatinina menor que 30 ml por minuto. Além disso, a gente não deve utilizar para anticoagular paciente com prótese mecânica. Então, a gente teve um estudo chamado REALIGN, um estudo com 252 pacientes, que comparou dabigatrana com varfarina e mostrou que a dabigatrana foi inferior à varfarina. Então, teve mais evento de sangramento e teve mais evento isquêmico. Então, foi interrompido precocemente e a gente não pode utilizar nesse cenário de prótese mecânica. Uma outra situação que a gente deve evitar é para pacientes com síndrome do anticorpo antifosfolípide, que também a gente não tem evidência de benefício comparando com varfarina. Em relação a interações medicamentosas, então a gente deve evitar utilizar associados cetoconazol, antirretrovirais e antidepressivos como inibidores da recaptação de serotonina, que são drogas que podem aumentar o efeito da dabigatrana. Além desses, medicações que atuam como inibidores de glicoproteína P, como verapamil, claritromicina, amiodarona, também podem aumentar o seu efeito. Em relação aos efeitos colaterais, mais de 10% dos pacientes reclamam de dispepsia ou gastrite. Então é uma queixa bem comum nesses pacientes que tomam dabigatrana. O que a gente pode fazer para esses pacientes? A gente pode administrar a medicação após as refeições e pode associar inibidores de bomba de prótons, como o omeprazol. Além disso, 1 a 10% dos pacientes podem reclamar de algum tipo de sangramento também. Uma outra questão importante é em relação ao manejo perioperatório. Como que a gente vai fazer para esse paciente que está anticoagulado com dabigatrana? Se for uma cirurgia menor, o paciente vai fazer uma endoscopia, fazer uma cineangiocoronariografia, vai fazer um implante de marca-passo, ele poderia parar a dabigatrana 2 dias antes do procedimento, se tiver um clearance de creatinina acima de 50, ou 3 dias antes, se tiver um clearance de creatinina entre 30 e 50 ml por minuto. Se a gente estiver falando de uma cirurgia maior, então uma cirurgia abdominal, uma cirurgia torácica, vai fazer uma biópsia hepática, uma punção espinhal, daí o ideal seria parar 3 dias antes, se tiver com clearance de creatinina acima de 50, ou 4 a 5 dias antes, se tiver com clearance de creatinina entre 30 e 50. E se o paciente sangrar? Se o paciente tiver tomado uma dose de dabigatrana há poucas horas, a gente pode considerar fazer lavagem gástrica ou utilizar carvão ativado. Outra opção para ajudar nesse paciente seria utilizar agentes antifibrinolíticos, como o ácido tranexâmico ou ácido epsilon aminocaproico. O complexo protrombínico pode ajudar também para esses pacientes e a dabigatrana é dialisável, então a gente pode considerar também hemodiálise para retirar a medicação. Em relação a um reversor, a gente tem para o dabigatrana um reversor específico chamado idarucizumab. O nome comercial é Praxbind, que se liga ao Pradaxa. Idarucizumab é um anticorpo monoclonal específico para a dabigatrana, se liga à medicação e reverte seu efeito em minutos. A gente teve um estudo com 503 pacientes, que foi um estudo chamado Reverse AD, e foi um estudo que mostrou que utilizar a dose de 5 gramas EV, usar em poucos minutos, a gente consegue reverter o efeito da dabigatrana com muita segurança, sem aumentar o risco de trombose. Então a gente pode utilizar essa medicação para pacientes que estejam com sangramento ativo importante, tomando dabigatrana, ou que vão precisar de uma cirurgia de urgência, que não pode esperar, ou então em caso de trombólise para AVC. Então o paciente que está utilizando dabigatrana com profilaxia e tem um AVC isquêmico confirmado, a gente pode sim considerar utilizar idarucizumab e seguir para trombólise para não ter risco maior de sangramento. Essa é uma medicação que tem custo em torno de 15 mil a 20 mil reais, mas pode fazer muita diferença na evolução dos pacientes. Tive experiência com 2 pacientes já, uma delas uma senhora de mais de 80 anos que teve uma diarreia, desidratou, piorou a função renal e chegou com hemorragia digestiva baixa intensa. Hemoglobina baixa, o cirurgião contraindicou o procedimento, então não tinha o que fazer com a paciente. Estava utilizando dabigatrana porque tinha uma FA paroxística, e utilizando o idarucizumab, a gente conseguiu em minutos reverter totalmente a anticoagulação dela, passar a catéter central, estabilizamos a paciente e conseguimos salvar a vida dela. Então, em termos hospitalares,
redução de internação, redução de necessidade de procedimentos invasivos, essa droga deve ser sim custo-benéfico. Então essas foram algumas dicas em relação ao uso da dabigatran na nossa prática clínica. Nos vemos nos próximos vídeos.